O Brino foi cancelado. Assim, cancelado é uma palavra muito forte. Porque hoje em dia, se alguém faz um tweet seu com 10 mil curtidas, você já fala, nossa, estou sendo cancelado. Sendo que, assim, você não é relevante pra ser cancelado. Eu acho que o que define o cancelamento de uma pessoa é quando você perde dinheiro, quando você perde e quando você é atacado no meio dessa situação. O fato de você, tipo, perder parceria, o fato de você perder seu canal. E igual, tipo, o Monark, por exemplo, ele foi cancelado. Tanto que se ele tentar postar qualquer coisa, o conteúdo dele é derrubado. Isso é ser cancelado. Agora, tipo, alguém falou mal de você, alguém te xingou? Ah, eu fui cancelado. Não, você não foi, porque você tá vivendo sua vida normalmente, você tá sendo xingado. Eu acho que a palavra cancelada acabou perdendo o seu peso, porque a galera acha que se eu não concordo com a sua opinião é porque eu tô te cancelando. E não é assim que funciona. Então, eu vou explicar pra vocês certinho o que rolou. Basicamente, uma artista, na verdade, ela tinha feito um desenho no qual tinha o Brino, o Ted e o Felipe Neto. De acordo com a artista, ela tava testando o estilo realista, porque ela não tem muita prática com o realismo, mas ela tava estudando sobre o realismo. E aí ela decidiu desenhar o Brino, o Ted e o Felipe Neto porque ela gosta deles. Bom, você desenha, você estuda com o que você quer. Só que como era um estudo, no estudo você não é obrigado a fazer um desenho de excelência. E aí, algumas proporções do desenho ficaram um pouco erradas. Igual a questão, acho que quando o Brino sorria, o sorriso dele tava desproporcional comparado com o rosto e etc. O que é normal num estudo, né? Você não tem prática com aquilo, beleza. Ele reagiu em live, parece, só que eu não sou de acompanhar o Brino, mas pela forma como eu vejo alguns cortes dele, eu sei que ele é um cara muito resenha, que ele, tipo, faz piada com tudo, ele ri. E aí, ele fez piadinha com esse desenho também. Só que um dia ele postou um print da conversa que ele tava tendo com o Ted, no qual o Ted manda uma figurinha desse desenho dele, e o Brino responde com a figurinha do desenho dele. Ele não falou nada, ele só postou o print. E claro que isso gerou uma chuva de discussão, como sempre no Twitter, você tá sem nada pra fazer, você não tem nada pra falar. Então, querendo ou não, você vai acabar criando treta por qualquer coisa. Tem esse post aqui que essa Mel respondeu: eu amo o Brino e o Ted, mas que porra é essa? Quem zoou um desenho que um fã faz com carinho? Meio que criticando. Essa pessoa que respondeu, eles zoam por pura ironia. Quando o artista viu que eles reagiram, ele fez um vídeo no TikTok super feliz. Só por ser ironia da parte dele, já que dá pra entender que é uma brincadeira só pelo humor deles. Ele fez essa postagem, muita gente criticou ele, muita gente chamou ele de babaca, muita gente chamou ele de snob, muita gente criticou a artista, falando, ai, se eu fosse artista, eu ficaria feliz de ter sido vista por ele. Só que a artista, ela viu o react do Brino, e ela riu, achou engraçada, e ela meio que fez um vídeo resposta sobre tudo isso. Ela falou, caras, foi um estudo. Eu achei de boa o Brino ter falado, eu achei de boa ele ter dado risada, eu só não achei de boa os fãs do Brino virem encher meu saco, porque realmente teve muita gente que foi encher o saco dela, ao ponto, tipo, de chegar e ofender ela. Não é aquela ofensa do tipo, ah, o Brino riu, né? Não, é de xingar, falando que ela era horrível, que ela era uma artista horrível, que ela deveria desistir. O Brino, ele acabou respondendo depois, falando que, ah, gente, não faz mais arte minha, não, porque eu não quero ter que lidar com isso e tudo mais. Eu quis separar dois pontos de vista. Primeiramente, o ponto de vista do artista, porque eu sou artista, eu sou ilustradora, eu sei o que é você produzir um desenho pra uma pessoa que você admira, e eu sei como funciona quando a pessoa que você admira, reage de uma forma negativa do seu desenho. E eu também quero falar pelo ponto de vista do criador de conteúdo. Eu não sou uma criadora de conteúdo grande igual o Brino, mas eu tenho um tempinho na internet. Se eu não me engano, só de canal do YouTube eu tenho uns 7 anos. Eu acho que eu tenho uma basezinha de informação pra poder falar sobre. Já estão contextualizados sobre o que aconteceu, então vamos lá. Eu vou começar falando pelo ponto de vista do artista. Eu tinha visto um tweet que uma pessoa fez. De forma resumida, o tweet falava que artistas que estão começando, eles têm que ter muito cuidado com o ego deles. Porque a gente sempre usa aquela discussão de que a arte é relativa, de que cada um tem o seu estilo, de que cada um tem o seu traço, de que cada um, ele trabalha com a forma que preferir, utiliza o material, utiliza técnicas. E isso é verdade. Mas isso não quer dizer que você tá isento de críticas no seu trabalho. Por trabalhar com a internet, você já tem que chegar com a cabeça de saber diferenciar o que é uma crítica construtiva e o que é uma crítica destrutiva. E você também já tem que começar com a ideia de que a crítica destrutiva, você joga pra lá, deixa a pessoa falar sozinha, e a crítica construtiva você absorve. Realmente, o meu personagem, ele tá com uma anatomia errada? Realmente, a escolha de cores não ficou muito legal? No que eu posso mudar nisso? Não tem problema você fazer algo que
que não ficou legal, tipo, e receber uma crítica construtiva para poder melhorar isso. O fato é que alguns artistas, eles não sabem lidar com isso. Há muito tempo atrás, o LoL ele lançou um desafio de desenho, no qual ele falou para vários artistas que quisesse desenhar o seu campeão, desenhar uma cena de LoL ou coisa do tipo, que a melhor arte ia ganhar um tablet. Era uma parada boa, né? Foda. E uma pessoa que ganhou, se eu não me engano, acho que foi o Marquinhos. Vocês já devem ter visto as artes do Marquinhos. Ele desenha muito bem. E ele tinha feito um desenho tão bonito. Um desenho que envolvia perspectiva, que envolvia composição. Tipo, você conseguia perceber que realmente era uma parada muito bem trabalhada. Só que os artistas que perderam ficaram com raiva. Eu lembro até hoje que eu vi um artista... Ah, você tá falando bem desse artista aí, quando a minha arte tá muito melhor. Eu fiz uma renderização, passei horas renderizando, e a minha arte tá muito melhor. Quando a arte dele era só o busto de um personagem de lado, assim, que ele tinha usado grayscale pra fazer. E aí, realmente, sua renderização ficou legal. Mas isso não supera uma arte que foi utilizada técnica de perspectiva, composição, que foi utilizado uma escolha de cores muito bem trabalhadas. A gente tem dois extremos. A gente tem um artista que recebe uma unidade de crítica e desiste, e a gente tem artista que não aceita crítica nenhuma. Não importa o que seja, ele não quer saber de crítica, ele não quer melhorar, ele acha que o que ele tá fazendo é o certo e pronto. E ele não quer estudar, ele não quer sentar na cadeira e ter aula. E isso te prejudica, porque você precisa aceitar a crítica se você quer melhorar o seu trabalho. Não tem problema você se achar bonito, ou autoelogio em si. É até saudável você ter confiança ou orgulho de alguma coisa que você é ou faz, desde que você não inferiorize ou despreze outras pessoas, que não se ponha numa posição de superioridade. Exato, você, tipo, pode reconhecer que você fez uma parada legal, mas não é pensar naquilo, puta merda, eu sou um artista foda. Ah, você achou ruim? Não, você não tem que achar ruim, cala sua boca. Eu sou bom e é isso. Não é assim que funciona. Eu vou para um lado totalmente contrário. Eu sempre acabo vendo erro nos meus trabalhos. Quando eu faço encomendas, eu fico paranoico e nunca tá bom. Preciso e tô tentando trabalhar nisso. Isso é verdade, isso realmente pega muito artista. Eu acho que a dica que eu passo pra você é você tentar analisar no que você acha que tá falho no seu trabalho e estudar esses pontos. Se você acha que a sua anatomia tá falha, pesquisa vídeo de anatomia e estuda, entendeu? Pesquisa modelo vivo e estuda. Não fica naquela, nossa, minha arte é horrível, eu vou desistir. Ai, nossa, eu odeio meu trabalho, não vou parar. Não, estuda, vai atrás. É isso. O primeiro tópico que eu queria falar é esse. Artistas, muitas vezes, eles não aceitam críticas sobre os seus trabalhos. E isso acaba te prejudicando na hora de você avançar. Querendo ou não, se você quer trabalhar com a internet, seja postando desenho, seja postando vídeo, seja fazendo o que for, você precisa saber separar uma crítica construtiva de uma crítica destrutiva. A reação do Brino perante a artista não quer dizer que o trabalho dela é horrível, que ela deveria desistir, etc. Não, todo mundo tem opiniões. Vai ter gente que vai gostar da sua arte e vai ter gente que não vai gostar. É normal. Só que você não tem que se prender na opinião de uma pessoa. É claro que quando você admira uma pessoa, se você admira um streamer, se você admira uma pessoa famosa, a opinião dela realmente vai pesar um pouquinho mais comparado com a opinião de outras pessoas na internet. Mas isso não quer dizer que a opinião dela define que você é um bom artista ou que você é um mau artista. Ah, eu não gostei. É uma pena, né? Não consigo agradar todo mundo. Mas beleza, é isso. E essa é a problemática que a galera acaba não percebendo. Não basear toda a qualidade do que ela produz na opinião de uma pessoa só. Então saiba mediar essas críticas e tente até mesmo olhar para o seu trabalho de uma forma mais técnica, para você entender onde essa crítica tá centrada, para você poder melhorar. Arte para mim sempre foi algo bem pessoal, porque eu costumava desenhar com escapismo da realidade, complicações em casa, na escola e tal. Hoje em dia é mais por gosto mesmo. Exato. Mas muita gente que começa a desenhar, ela começa mais por esse ponto de vista de se expressar de certo modo. Mas eu acho que por mais que a arte ela seja 100% expressão, e dependendo do estilo de arte que você for fazer, ela acaba sendo segmentada em algumas regras. Vamos pegar o próprio realismo, por exemplo. O realismo, ele é muito mais a técnica em si do que o traço artístico. Então, você pode estar passivo de erros na hora que você for representar, por exemplo, um cabelo mais cacheado. Então, querendo ou não, você pode estar passivo à crítica na hora que você for desenhar esse cabelo cacheado. Mas, o ponto de vista do artista que eu tive foi esse. Agora eu vou falar do ponto de vista do criador de conteúdo. O primeiro tópico que eu separei aqui em cima é: dependendo do seu nível de fama, tudo o que você fala pode virar a pauta da semana. Pode ser qualquer coisa. Sei lá, tipo, você tá conversando com o pessoal, putz, pior que eu não gosto muito de sonho de valsa, eu prefiro bis. Isso pode virar a pauta da semana. E aí você pode ter situação que a galera vai concordar com você, pode ter situação que a galera vai te criticar, pô, 1000 vezes melhor sonho de valsa do que bis. E vai ter gente que vai falar que você é um doente narcisista por preferir o bis do que o sonho de valsa. Então, quando você é famoso, quando você é uma figura muito famosa, qualquer coisa pode
pode virar pauta da semana. Então, quando o criador de conteúdo, ele começa a produzir conteúdo sabendo disso, ele já fica mais anestesiado. Porque ao invés dele se deixar afetar por aquilo, claro, desde que não seja algo criminoso, o criador de conteúdo, ele só vai deixar a galera falando sozinha. Ah, vocês estão me xingando porque eu prefiro sonho de valsa? Que eu prefiro bis do que sonho de valsa? Beleza, eu vou continuar produzindo meu conteúdo aqui normal. É isso, eu não me importo. E deixa a pessoa conversar, e deixa a pessoa falar. Porque toda semana vai ter gente falando de você, quando você é um influenciador famoso. A regra é você deixar eles falarem. Claro, a partir do momento em que se torna algo que possa atentar contra a sua vida, contra a vida dos seus familiares, ou quando for alguma coisa que pode te prejudicar financeiramente, ao ponto de fazer você perder patrocínio e tal, aí realmente é necessário intervir com uma forma mais direta. Mas se, tipo, uma pessoa falando sobre algo, deixa a galera falar. Essa discussão teve, né, do Selbit com a criadora de Lacey. Com certeza ele não queria tacar hate nessa pessoa. Isso é fato. Mas ele tem uma comunidade muito grande. E por mais que a pessoa chegue e fale, ah, mas é só 10% da comunidade que é paia. Realmente, se você tem 10 pessoas que te acompanham, 10% da sua comunidade é pouco. Mas se tem 1 milhão de pessoas que te acompanham, 10% da comunidade já é um númerozinho mais elevado. Por mais que seja 10%, ainda assim é muita gente. Então, o criador de conteúdo não vai conseguir controlar 1 milhão de pessoas. Mas ele pode aprender a educar essa galera. São mais barulhentos que os 90%. Exato. E eu acredito que uma forma que você consegue educar essa comunidade é você punir quem tá fazendo mais barulho. Você quer que a sua comunidade seja uma comunidade saudável pro público feminino? É o fato de você pegar pessoas que estão ofendendo, que estão sendo misóginos, e punir essas pessoas e mostrar pra comunidade, tá vendo? Isso aqui, eu não quero isso aqui. Se você faz isso aqui, eu não quero você aqui comigo. E aí, nisso, já vai criando essa educação na sua comunidade. Porque por mais que tenha uma pessoa na comunidade do criador de conteúdo que faça esse tipo de comentários misóginos, a própria comunidade vai retirar ele, entendeu? A comunidade vai chegar, opa, aqui você não se cria, e já afasta essa pessoa. Quando você fica muito passivo, que em vez de você ver alguém tendo um comentário problemático, e aí em vez de você repreender essa pessoa, você só fica, ih, não pode isso, Isso aí já dá liberdade pra pessoa falar o tempo todo. Ah, mas não tem como eu controlar todo mundo. Não, mas tem como você já deixar seus pontos de vista, os seus ideais disponíveis pra galera entender como funciona, pra saber que aquela pessoa que tá indo contra as regras, ela não representa a sua comunidade. Na minha opinião, é algo que tem que ser feito. Você precisa aprender a educar a sua comunidade, até porque não tem como você segurar na mãozinha de cada um. E entrando nessa linha, muitas vezes a sua comunidade, ela pode ser tóxica, pelo fato de você não ter colocado, não ter controlado esse aval. E mesmo que você tente, é impossível você conseguir mediar sobre todas as pessoas. Desde o começo, eu acho que os streamers deveriam ir contra o discurso de ódio que as pessoas que o seguem propagam. Mas é porque, muitas vezes, o streamer, ele acaba sendo muito passivo com isso. Ele pode não concordar, mas ele fica passivo nessa situação, primeiramente, talvez por não saber se portar, talvez a forma como ele reagir pode fazer com que a galera tenha uma imagem negativa dele, ou pode fazer com que a galera deixe de seguir. Nossa, grande parte do meu público vai deixar de me seguir por eu ter comentado isso. Então eu vou ficar na minha, não vou falar nada. Aquela parada, né? Eu vou ficar em cima do muro, porque qualquer coisa, se der ruim pra mim, eu falo, opa, eu nunca disse isso, eu nunca fiz isso. Se você não coloca ordem na sua comunidade, você acaba criando minions que estão lá pra fazer de tudo por você, ao ponto de cometer até crimes. E aí que eu puxo a questão da sua comunidade ser tóxica. O exemplo que eu tava querendo falar é o seguinte: imagina numa escola, essa escola bem padrão americana, série americana, no qual você tem o líder do time de futebol e você tem a galera que fica lá em volta dele. Vamos supor que o streamer é aquele líder é o líder do time de futebol, e a galera que tá em volta, no grupinho dos populares, é a comunidade dele. Então vamos supor que você tá andando e aí o líder do time chega e fala, nossa, cara, o seu cabelo é horrível, hahaha. A galerinha da comunidade chega e fala, é verdade, o seu cabelo tá horrível. Cara, como você tem coragem de sair de casa com cabelo assim? O seu cabelo é muito feio. Acontece isso, então fica só os minions lá atrás falando, é isso, fomentando o discurso do streamer. Eles podem pensar desse jeito? Talvez não, mas pelo fato do streamer falar, é muito mais fácil você apoiar o streamer do que você chegar e ter uma opinião contrária. Aí o streamer ele chega e fala, opa, pera aí, galera, talvez não, talvez a gente não precisa falar do cabelo da pessoa, é errado a gente falar do cabelo da pessoa. E aí, a galera, é verdade, né? Se pá, é errado a gente falar do cabelo. Não pode. Pô, paia, né? Falar do cabelo da pessoa. Querendo ou não, a forma como você se porta na internet pode acabar influenciando
influenciando outras pessoas. Por mais que você fale, ah, não é minha responsabilidade, é sua responsabilidade sim. Você tem que saber se portar com a internet. E aí a gente puxa novamente a discussão do Cellbit. Ele chegou e ele falou que não gostou do jogo, não era algo que atraía ele, beleza. Nisso, a comunidade começou a xingar o criador do jogo, falando que o jogo era horrível, falando que o jogo era muito pesado. Aí começou a falar da direção de arte do jogo, que era feia. Começou a falar que a história era mal escrita. Começou a falar uma porrada de coisa. A artista até veio, contou o que aconteceu, que ela tava se sentindo mal e etc, se sentiu mal com as críticas. E aí acabou chegando no Cellbit, ele pediu desculpas pela forma como ele falou. Ele disse, olha, eu tenho minha opinião real, mas a forma como eu me expressei foi uma forma errada. Eu tenho uma comunidade grande. Então, dependendo da forma como eu me expresso, isso pode ser prejudicial. Que ele falou isso, a galera falou, é verdade, né, galera? Putz, nossa, vocês aí que estão xingando, que coisa feia. Ah, é verdade, a gente não devia ter falado isso. Viu, galera? Vocês precisam aprender a ter opinião própria. Entende que entra nesse critério? Que muitas vezes a comunidade, ela se porta como os minions desse criador. E aí que entra a questão do criador conseguir lidar e educar a comunidade pra evitar que coisas assim aconteçam. O Cellbit ficou muito incomodado com o Draco, que ele não mediu palavras, basicamente. É, foi isso, ele não mediu palavras. Que entra nessa questão. Às vezes você só tá desabafando e você esquece que você é uma pessoa influente e acaba influenciando opiniões. Se você é um influenciador, você tem que aprender a lidar com a internet. Não adianta você querer, tipo, ficar só na resenha, do tipo, ah, eu vou só fazer lives aqui, fazer piadinhas e tudo mais, hahaha. Eu não quero ter que lidar com questões polêmicas, eu não quero ter que lidar com assunto sério, eu quero ficar só aqui fazendo meu react e jogando meus joguinhos. Independente, você vai ter que aprender a lidar com a internet, porque você vai ter que aprender a lidar com comunidade, você vai ter que aprender a lidar com algoritmo, você vai ter que aprender a lidar com críticas, você vai ter que aprender a lidar com opiniões. Então são muitas coisas que você precisa aprender pra poder discutir e pra poder permanecer na internet. E infelizmente, atualmente, essa nova leva de criador de conteúdo, eles não estão entendendo isso. Eles não estão entendendo o quão é importante você saber lidar com a internet antes de querer de fato ser um criador de conteúdo. É o que gera problemas ao ponto de desestabilizar o streamer, o criador de conteúdo. Então, é uma porrada de coisas que acontecem. Até pra ficar no PC jogando joguinho, tem que estudar. Porque você até precisa estudar o tipo de jogo que tá fazendo sucesso e o tipo de conteúdo que você quer transmitir. Se você quer fazer long play, se você quer fazer speedrun. Entende? Que, querendo ou não, você tem que se esforçar um pouquinho pra descobrir. Resumindo em tópicos o que eu falei, tudo o que você falar pode se tornar pauta da semana. Então tome cuidado com isso. A sua comunidade, muitas vezes, ela pode ser tóxica e ela acaba agindo como esse grupinho de escola que vai ficar atrás de você só fomentando a treta ou só elevando a opinião que você tem. Aprenda a educar a sua comunidade, até porque não tem como você controlar todos. Então, quanto mais rápido você já começar a controlar a sua comunidade, você já deixar claro o que pode e o que não pode, a galera automaticamente vai se educando. E o último, não menos importante, aprenda a lidar com a internet. Porque muito influenciador não sabe lidar com a internet.